bem-vindos à nossa análise. Hoje, vamos mergulhar na norma regulamentadora número 4, a NR04. Ela que define o SESMET, né? Os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. Exatamente. Nossas fontes aqui são o texto oficial mesmo, atualizado em 2022, e uma lista de verificação daquelas bem práticas de auditoria. Sim, um checklist que ajuda a ver o que é essencial. Isso. A ideia é entender as obrigações principais para atender a NR04, focando nesses pontos que o checklist aperta mais e, claro, como comprovar tudo isso. Vamos lá. Bom, para começar, o objetivo da NR04 é bem claro, né? Está lá no item 4.1.1. Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Isso. E vale para quase todo mundo, né? Todas as organizações com empregado CLT, conforme o 4.2.1. Certo. Então, vamos direto aos pontos que essa lista de verificação geralmente destaca. Um deles são as competências do SESMET, lá no item 4.3.1. Uma bem importante é elaborar, ou pelo menos participar do inventário de riscos. Qual a evidência-chave aqui? Olha, a evidência óbvia é o próprio inventário de riscos, no documento. Mas não basta ter. Ele precisa estar assinado por alguém do SESMET, claro, e o ponto crucial, atualizado. Atualizado. Sim, precisa refletir o que acontece de verdade na empresa, sabe? É muito comum em auditoria a gente ver inventários assim meio genéricos ou que não conversam com a operação atual. Entendi. Tipo, não pode ser só para cumprir tabela. Exato. E isso conecta com outras coisas, como acompanhar o plano de ação do PGR, que também é uma atribuição do SESMET listada ali na sequência no item 4.3.1b. Faz todo sentido. Garante que seja algo vivo. Outro ponto que sempre gera bastante dúvida. Composição e dimensionamento. Itens 4.3.2 e 4.5. Parece um cálculo meio chatinho, né? Baseado no risco, número de empregados, anexo 2. É um cálculo cuidadoso. A verificação, o que o auditor vai olhar, são os registros profissionais da equipe. CREA do engenheiro, COREM da enfermagem, CRM do médico. As carteirinhas profissionais. Isso. E conferir se a quantidade de gente e a carga horária deles está batendo com o que o anexo 2 pede. Para isso, você precisa saber duas coisas. O grau de risco, o GR da atividade principal, Que a gente acha pelo SINAI da empresa, né? Lá no anexo 1 da NR04. perfeito, e o número total de empregados no estabelecimento. E aqui, atenção a um detalhe que às vezes passa batido. Tem que incluir os terceirizados que trabalham lá dentro, nas dependências da empresa. O item 4.5.2 deixa isso claro. Ah, importante mesmo. E os documentos para provar isso? Aí entram quadros de horário, o registro de ponto, os contratos de trabalho, até os contratos com as terceirizadas para mostrar quem está lá dentro. O checklist pede essas coisas. E claro, a modalidade do SESMIT tem que estar certa também. Se é individual, regionalizado, compartilhado. Conforme o item 4.4, é interessante como o risco e o tamanho definem tudo. Bem detalhado mesmo. Ok, equipe dimensionada. Registrada. Opa, falando em registrada, tem o registro do SESMIT, item 4.6. Isso é só burocracia ou tem peso? Tem muito peso. É um requisito formal indispensável. A empresa precisa registrar o SESMIT. Hoje é eletrônico, né? Pelo portal gov.br. Certo. E a comprovação é o quê? É o extrato desse registro. O auditor vai pegar esse extrato e conferir. Os dados dos profissionais estão lá, CPF, qualificação, número do registro, os horários de trabalho que foram declarados, o grau de risco, o número de trabalhadores, tudo isso que está no item 4.6.1.1. Se o que está registrado não bate com a realidade encontrada na empresa, Problema na certa. com certeza, é não conformidade na hora. Entendi. Agora, aqui fica bem interessante. Recursos e atribuições. Itens 4.3.9 e 4.3.8. Não basta ter equipe lá, né? Ela precisa poder trabalhar. Exatamente. O item 4.3.9 diz que a empresa tem que fornecer os meios e recursos para o SESMIT atuar. Isso é amplo, sabe? Pode ser equipamento de medição, pode ser acesso a treinamento, software de gestão. E como se prova isso? Uma lista de materiais? Pode ser uma lista, pode ser nota fiscal de compra, às vezes até um orçamento separado para o SESMIT ajuda a evidenciar.
O checklist geralmente pede alguma forma de comprovar que esses recursos existem e estão disponíveis. Ok. E tem o outro lado, o item 4.3.8, que é super importante e às vezes gera discussão. Os profissionais do SESMIT não podem fazer outra coisa durante o horário deles no serviço. Dedicação exclusiva, então. Exclusiva às atribuições da NR04. Nada de acumular com produção, administrativo, nada disso naquele horário. O auditor verifica isso como? Olhando descrição de cargo, relatório de atividade, às vezes até conversando com a equipe. Imagino que em empresas menores isso seja um desafio. É um desafio, mas a norma é clara quanto à proibição de desvio de função durante o horário do SESMIT. Então, para a gente amarrar tudo, estar em conformidade com o NR04 é ter a equipe certa para o risco e tamanho da empresa, com a carga horária correta, tudo bem registrado. Uhum. Mas, e talvez o mais importante, essa equipe precisa ter as ferramentas para trabalhar e o foco total na missão dela, que é prevenir acidente e doença. E tudo isso tem que ser comprovável, com papel, com registro, com evidência. Exato. E se a gente pensar no quadro maior, né, da gestão de SST, um SESMIT que funciona assim, atendendo esses requisitos, é a base, é o alicerce para um bom programa de gerenciamento de riscos, o PGR. Verificar esses pontos da NR04 é, no fundo, verificar se a estrutura básica para essa gestão está de pé. Perfeito. E para a gente fechar, deixar uma pulga atrás da orelha. Beleza, cumprimos a norma, passamos na auditoria. Mas como uma empresa pode ir além? Como ela pode realmente medir e mostrar que o SESMIT dela está fazendo a diferença no dia a dia, na cultura de segurança, na redução real dos problemas? Boa pergunta. Fica aí a reflexão, né? Além do formal, qual o impacto real e como demonstrá-lo?